vocês? Mais uma aula de literatura, ainda modernismo, modernismo segunda fase, né? Nós já falamos da poesia e hoje nós vamos falar da prosa. Programa Fique em Casa Aprendendo. Professora Cacau Sotero, sejam todos muito bem-vindos para nos assistir na TV Educação, na plataforma Gonçalves Dias, tá? No YouTube. E revisar assuntos. Você que não faz parte da turma aí dos alunos do governo do estado, né? Do governo do estado do Maranhão. Mas você que está acompanhando o nosso trabalho, muito obrigada pela sua participação. E é um prazer estar aqui dando aula para vocês, certo? Olha só, aí hoje nós temos modernismo no Brasil, prosa da segunda geração. Aí eu trouxe aí um confronto entre prosa e poesia. Logicamente, nós vamos repetir o contexto histórico, que é o mesmo, as características, autores e obras, certo? Então, tudo isso aqui nós vamos ver agora, certo? Tá aí, ó. O que é poesia? Eu ainda coloquei poema e prosa, tá certo? O que é? Você sabe o que é poesia? Nós já falamos disso na aula passada, né? Hoje a gente vai falar de prosa. Mas qual é o conceito de poesia? Tem um conceito para poesia? Você acha que tem? A poesia são aqueles versinhos bonitinhos que a gente escreve ou que a gente lê, naquele livro de poemas, livro de poesia. Afinal de contas, tem diferença? Tem. Vamos ver? Olha só, lê aí, ó. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre, nem sou triste, sou poeta. Quem canta? A Cecília Meirelles? Não, o eu lírico, aquela pessoa que fala em poemas. Eu canto porque o instante existe, o momento existe. Não sou alegre nem triste. Uma pessoa nem alegre nem triste, na concepção desse eu lírico, é poeta. Poeta é aquela pessoa que consegue, que faz, que produz poesias. E essas poesias só podem ser escritas? O que você acha? Olha só. Apesar de muitos acharem que a poesia é somente um gênero literário, na verdade, esse termo se refere a uma expressão artística, uma forma de manifestação de sentimentos. Então, a poesia pode estar presente em textos, em esculturas, músicas ou até mesmo em quadros ou qualquer forma de arte, tá? Então, gente, qualquer forma de arte é poesia. A Mona Lisa, do Leonardo da Vinci, é poesia. É uma escultura, aquela que você compra, coloca lá na sua casa. Aquelas pessoas que ficam lá na feirinha da Praia Grande, lá na feirinha que fica lá na Praça Dom Pedro II. Lembra das feirinhas aos domingos? Aquelas pessoas que expõem o seu material lá no parquinho da litorânea são pessoas que estão produzindo. E muitas dessas produções é carregada de poesia. Porque o artesão, o pintor, o escultor, eles vão colocar a subjetividade deles naquela obra de arte, tá certo? Então, poema é um gênero textual em que, comumente, é a forma escrita da poesia. Nele é necessário ter uma estrutura mais definida e que, apesar de poder variar a extensão, deve ser composta por versos e estrofes, que é o conjunto de versos, ou de uma prosa, conhecida como prosa poética. Entenderam o que eu quis dizer? Quando você escreve um poema ou quando você lê um poema, você está observando a poesia expressa com as palavras, em versos, em estrofe, numa música. Agora, quando você vê uma escultura, um quadro pintado, tá? Uma escultura do motivo que for, você tem também a poesia expressa naquela obra de arte. Agora, o poema é o gênero textual, certo? Comumente formado por escrita da poesia. Então, a música é uma poesia escrita. É um poema cantado, certo? Que ilha bela, que linda tela conheci.
Ali o eu lírico escreve uma canção, tá? Escreve uma poesia, um poema carregado de poesia e musicalidade e canta para nós, entenderam? Certo. E aqui eu também falei de prosa poética, porque a prosa é aquele tipo de texto escrito assim, ó, com margem, com parágrafo, que é diferente do poema, tá bom? Então, para passar a poesia, o poema pode ter ou não rima e ritmo. Disso, além disso, há a liberdade de utilizar a linguagem necessária para comover o leitor e mostrar os sentimentos intencionados pelo autor. Tem tipo de poema que faz você chorar. Setembro passou, outubro e novembro, já estamos em dezembro. Meu Deus, o que há de nós? Assim canta o pobre, né? Lá do Nordeste, até esqueci a letra, mas é uma canção. Fugindo da peste, da fome feroz. Você ouve uma música dessa, você se compadece, você fica triste. Por quê? Porque a subjetividade do eu lírico vai ser apresentada para vocês em forma de canção. Que música linda, me fez chorar, etc. e tal, tá bom? Olha agora aí uma produção, um quadro, tá? O nome desse quadro é Os Amantes. O autor é o René Magritte. Ele é de 1928, certo? E pode ser considerado um tipo de poesia. Quando você olha um quadro desse, você pode pensar uma série de coisas. O que o autor estava querendo que nós entendêssemos quando olhássemos uma pintura dessa? Por que eles estão com cada um com o rosto envolvido em pano? Eles não podem se olhar. Por quê? Isso aqui é a subjetividade do autor. De repente, eu e você, né, vamos olhar para uma obra dessa e não vamos conseguir entender o que o autor quis passar. Mas nós já sabemos que se trata de dois amantes e de um beijo, tá bom? Então, a poesia é um gênero literário também, eu posso dizer isso, caracterizado pela composição em versos estruturados de forma harmoniosa. É uma manifestação de beleza e de estética retratada pelo poeta em forma de palavras. E apesar de ser confundida com poema, o autor tem total liberdade para compor algo que seja composto por versos ou não. Então, gente, nós temos dois conceitos, tá? Há autores que dizem que a poesia está contida no poema e há que falam que a poesia é um gênero textual, mas você já entendeu, tá bom? Então, é por aí que a gente vai trabalhar hoje. Já falei de poema, já falei de poesia, para chegar onde? Para chegar à prosa. Há duas formas de entender o que é prosa. A primeira forma de entender é que ela significa a expressão natural da linguagem, ou seja, é a forma de falar e de escrever sem necessidades estéticas pedidas pelo poema. Então, qual é a necessidade estética pedida pelo poema? Que se escreva em versos. Então, a prosa tem essa liberdade. Como eu disse, é uma forma de escrever com a margem, com parágrafo, tá certo? A segunda forma é um gênero literário em que o autor escreve em parágrafos, como eu já disse, no qual pode ser dividida em prosa narrativa e prosa demonstrativa, tá certo? E aqui um exemplo de prosa poética. É um trecho de uma obra chamada Grandes Sertões Veredas de Guimarães Rosa. Só se pode viver perto de outro e conhecer outra pessoa sem perigo de ódio se a gente tem amor. Qualquer amor já é um pouquinho de saúde, um descanso na loucura. É uma forma de... Por que prosa poética? Porque ela não está essencialmente escrita em versos. Certo? Então, já que você já entendeu o que é prosa, a prosa também foi uma manifestação literária desse segundo momento da escola literária chamada modernismo. Escola literária, movimento literário, como queiram denominar, tá certo? Nessa época, nós já sabemos, nós já falamos isso na aula sobre poesia, mas eu vou repetir, tem o surgimento de governos totalitários, ditatoriais na Europa, os quais levariam ao início da Segunda Guerra Mundial. E isso também reflete aqui no Brasil, tá? Traz para nós, por causa da quebra da Bolsa de Nova York, a crise lá do café traz para nós desemprego, falência de fábricas, fome, miséria. E tudo isso
refletindo aqui no Brasil com a Revolução de 30. Já sabemos que o presidente, né, então, o Washington Luiz, foi deposto e o Getúlio Vargas assume o poder. Tá? Aí depois fazem tentam fazer aquele arranjo e tudo, mas aí o Getúlio Vargas consegue e se estabelecer no poder, tá? E aí impediram a posse do Júlio Prestes, que deveria ter assumido no lugar do Washington Luiz, tá, gente? Aí vem o início da Era Vargas, fim das oligarquias de Minas Gerais e São Paulo. Essas oligarquias, né, concentram aquela política do café com leite. Ora era o governo concentrado pelos mineiros, né? Ora era o governo concentrado pelos paulistanos, pelos paulistas, denominado política café com leite. Por quê? Produtores de café e produtores de leite, tá certo? E aí, com a chegada de Getúlio ao poder, a ditadura no país também se aproxima com o Estado Novo. Tudo isso você vai poder ver nas aulas de história, tá certo, gente? Para compreendermos como se desenha, né? Como se apresenta esse segundo momento aí da escola literária, do movimento literário chamado modernismo. Características. Nacionalismo, nós já falamos, nacionalismo, lá do romantismo, realismo e romantismo. Universalismo, regionalismo, realidade social, cultura e econômica. Então, essa realidade social vai ser trazida para as obras. E aí nós pescamos, né? Nós vamos beber lá na fonte do realismo, que é uma escola literária que se opõe ao romantismo, tá? Deixando de lado essa questão da idealização, essa questão da subjetividade e apresentando mais objetividade nas obras. Lembram? Pois é. Mas essa segunda fase também faz uma retomada do romantismo quando se exalta o Brasil na nossa poesia de exportação, valorização das produções literárias brasileiras, uma quebra aí com a Europa, tá? Influência das vanguardas europeias que vai dar aí um tipo assim, de contradição nessa política aí de exportação, tá? Quando eu falo política, gente, é política da nossa poesia, tá? Dentro da literatura. E aí, realidade social vai ser apresentada, né? Nós vimos isso na poesia, vimos isso no Congresso Internacional do Medo, onde o Carlos Drummond de Andrade traz aí essa realidade social em seus poemas, que também você pode e deve pesquisar em outros autores, certo? Mais ainda, valorização da cultura brasileira, como eu já falei, influência da psicanálise de Freud, temática cotidiana e linguagem coloquial, uso de versos livres e brancos. Esse uso de versos livres e brancos se concentra na poesia, mas essa linguagem regionalista, aí nós vamos ver grandes situações daqui do Nordeste aparecendo aí nas obras modernistas. E uma delas, né, uma das problemáticas que aparece é a questão da seca no Nordeste. Um problema assim bem antigo que os nordestinos, né, sofrem, né? Eu falo assim, os nordestinos como se nós não fôssemos nordestinos, mas é porque essa questão da seca se concentra mais ali no sertão do Ceará, de Pernambuco, tá bom? Do Piauí, muito mais do que aqui a nossa região maranhense, tá certo? Muito mais. Isso não quer dizer que não seja, tá? Mas essas produções, elas concentram mais essa região, tá bom? Olha aí um quadro, tá? Tem aí José Américo de Almeida, ele é autor do romance regionalista A Bagaceira. Essa palavra assim, tá uma bagaceira. Bagaceira lembra algo assim que não presta, bagunça, bagaça, tá? Mas nós temos a obra A Bagaceira, de 1928. E o título desse romance, olha só, denomina o local em que se juntam no engenho os bagaços de cana, os restos, certo? Moídos, obviamente. Figuradamente, pode indicar um objeto sem importância ou ainda gente miserável. Então, a bagaceira pode ser algo sem importância, gente miserável, mas o romance, tá, concentra no seu enredo a junção aí, né? A concentração, né? Concentra, a concentração não. Concentra, junta, coloca a gente dentro do mesmo balaio. Pronto. Engenho,
os locais onde se trabalhavam com a cana-de-açúcar, os bagaços de quê? De cana. Tá? Obviamente, passavam ali pela máquina, né, para tirar o caldo nesse processo aí de fabricação de açúcar. Olha só, quando acontece a bagaceira? Entre 1898 e 1915, dois períodos de muita seca. Tangidos pelo sol, o sol era implacável, Valentim Pereira, sua filha Soledade e o afilhado Pirunga abandonaram a fazenda de Bondó, na zona do sertão, e vão para as regiões dos engenhos, no Régio, onde encontram acolhida no engenho. Então, aqui assim, é o que esse romance vai trabalhar. Já vimos que trata-se de um êxodo, de uma saída de uma região por conta da seca. Olha só, tangidos pelo sol. Você sabe o que é tanger? Já ouviu essa expressão? É uma expressão regionalista, é uma expressão usada nos currais, nas fazendas, é o que se fazem com os animais, né? Chamando a atenção deles, batendo, inclusive, para que eles saiam dali de onde eles devem ficar. Então, tangido. Então, uma pessoa tangida é uma pessoa que está sendo convidada a sair. Quem faz isso? O sol, mas por conta de quê? Da seca que castigava, certo? Aí nós temos o Graciliano Ramos, olha só. Graciliano Ramos se destacou na prosa regionalista com seus romances Vidas Secas. Você já ouviu falar de Vidas Secas? Vidas Secas também. Por que seca? Ora, porque nós estamos falando de uma situação particular dessa época aqui, ó, de 1930, 1938, 1929, um período assim de grande seca onde no Nordeste. E Vidas Secas trata da trajetória de uma família que também é tangida pelo sol e vai tentar sobreviver, porque não tinha esperança de chuva. Se não tem chuva, não tem plantação. Se não tem plantação, não tem colheita. Se não tem colheita, não tem comida. Então, é uma família que estava, assim, condenada à morte, certo? Então, Vidas Secas é uma obra maravilhosa de Graciliano Ramos, tá? E aí, nós temos também aí do Jorge Amado. Você já ouviu falar do Jorge Amado? Pois é. Ele também foi importante no desenvolvimento da prosa regionalista e urbana com seus romances. O País do Carnaval, Cacau e Capitães de Areia, tá? Cacau não sou eu, tá? Então, Capitães de Areia, Cacau e O País do Carnaval são obras de Jorge Amado. Então, Jorge Amado também é um dos autores que se estuda nesse momento de prosa, tá certo? E aí, você vai ver também que muitas obras de Jorge Amado já viraram série, minissérie, novela, tá bom? E a nossa grande aqui para encerrar, Raquel de Queiroz, que foi uma das mais importantes escritoras do século XX, tá bom? Pertencente à geração modernista também de 30, no caso da prosa, trabalhou como jornalista e foi a primeira mulher a ingressar na Academia Brasileira de Letras. Então, nós temos aqui uma outra grande autora. Cacau, tem mais autores? Tem. A gente traz aqui alguns, assim, os que se destacam, né? Tem nomes aí em destaque que nós não falamos, que nós não trouxemos, mas isso não impede que você aprofunde o assunto, converse com o seu professor e se familiarize com esses autores cujas obras, trechos, caem e muito em provas de vestibular, tá bom? Bom, a Raquel de Queiroz, eu trouxe aí o 15. O 15, da Raquel de Queiroz, é o mais famoso romance da autora, tá? Nessa narrativa que ela traz, o 15, conhece-se a história de Chico Bento e sua família, um grupo de retirantes, que foge da grande seca que assolou o Ceará em 1915. O nome do livro justifica-se, inclusive, pois a falta de água neste ano é o principal conflito da narrativa. Em busca de melhores condições, as personagens migram para o litoral nordestino e, em seguida, para São Paulo. Então, gente, nessa época aqui, nós temos muitas obras que envolvem a questão da seca no Nordeste. Tá certo? O 15, a seca de 1915, Vidas Secas, a seca da família lá, trabalhada por Graciliano Ramos. E aí, gostaram? Compreenderam esse momento de prosa, esse momento de consolidação da literatura modernista no Brasil? Então, compliquei?